Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo até interessante, são assuntos que eu até gosto desse tipo de conteúdo, porque são conteúdos pouco falados, né? Muita gente já deve ter passado por isso, já deve ter tido esse tipo de problema e às vezes apanha. Eu fui um que apanhei na época que eu comecei com a Interface. Eu passei por essa situação, demorei um pouquinho para entender e resolver. Eu descobri até no fórum do Sinopse a solução. Até procurei lá o artigo e não encontrei, mas encontrei dois legais que eu vou compartilhar com vocês. Então, antes de começar, queria agradecer aí ao Fabiano Moraes, porque foi o conteúdo que está sendo feito esse vídeo, graças a ele, né? Ele postou lá no grupo do NTIA que um problema de erro de memory leak utilizando o Interface. E agradecer também aí o Túlio Bittencourt, né? Por o problema ser em um código que está no conteúdo dele, que é um Simple RM, que esse senhor tá convertendo para Lazarus. E aconteceu esse problema que eu vou compartilhar com vocês. No Delphi é bem simples de se resolver. Esse é um conteúdo que são poucos itens que se encontram, muito poucos. Eu encontrei muito pouco mesmo. Então, assim, para ajudar a galera que trabalha com interface, que trabalha orientado a objeto, utilizando interface, né? Passa por isso e às vezes desiste porque é um erro que é meio complexo de se entender, entendeu? Mas assim, vou explicar de uma forma não assim técnica, que a técnica eu vou deixar para vocês lerem o conteúdo, o artigo aí da pessoa e o vídeo do Túlio Bittencourt. Ele tem um vídeo sobre isso. Então vou deixar a técnica, a boniteza para essas pessoas que são mais gabaritadas para o assunto. Eu sou apenas um curioso. Então vou falar e mostrar numa linguagem mais popular, mais fácil da gente entender, porque nessa linguagem eu creio que seja um item mais simples do entendimento, ok? Então assim, não levem pelo lado, às vezes pelo lado pessoal, né? Às vezes eu falo uma coisa, porque, cara, eu tô tentando ajudar a galera de uma forma mais simples possível, numa linguagem mais popular, uma linguagem do nosso dia a dia, ok? Então vamos lá, vamos deixar de muita conversa, vamos ao que interessa, certo? Então, como o assunto aqui é Lazarus, eu recebi esse código, ele me passou. Primeiro, até que fique bem claro aí, às vezes você faz uma pergunta em um grupo, fica meio estranha da gente responder ou por não conhecer o ambiente. Então assim, o Fábio falou a primeira pergunta dele sobre um erro, porque um erro do Lazarus utilizando parent, certo? Eu achei estranho porque eu utilizo parent no Lazarus, no Delphi, e não tem problema de memory leak. Eu pedi para que ele fosse mais claro, desse um exemplo, por exemplo, porque poderia ser o contexto da obra que esteja gerando o memory leak. E assim ele fez, até eu agradeço, obrigado aí, Fabiano, e passou um exemplo do que se tratava, aí que eu fui entender. Não é o parent em si, que a gente está acostumado a ver aí em componentes. Não é parent, e sim referências de objetos, certo? Só que é referências de objeto do tipo interface, ok? Então eu vou mostrar aqui primeiro o problema, depois a gente vai entender, resolver e explicar o porquê numa linguagem mais popular, para que a galera entenda bem, muito mais fácil. Primeiro, vou até ajudar a galera aqui, ó, Project Options, e vem aqui, ó, Debugging, ó, para se reportar memory leaks
no Lazarus, muita gente, no Delphi a gente bota lá, on should down report memory leak true, né? No Lazarus, galera, não precisa, eu vejo aí em grupo, muita gente, não, você tem que adicionar fast MM, uma unit, tal. Tá errado não, que funciona, mas não há necessidade de você adicionar nada. Você só vem e marca aqui, ó, debugging e use check for memory leak, que é -GH. Só marcar. Quando você marca isso aqui, todo o memory leak que tiver na aplicação, ele vai reportar num show message. Ele vai te dizer que tem memory leak, qual é, enfim, todo tipo de memory leak. Então não há necessidade de adicionar em unit, fazer nada. Só vir aqui em debug, marcar. Então aqui eu disse que Lazarus, se você encontrar alguma memory leak nesse projeto, me reporte. Assim tá. Se não encontrar, também me reporte do mesmo jeito. Aqui a grosso modo é essa opção que devemos utilizar. Então vamos lá. Ele me mandou o código só para a gente entender um grosso modo. Ele fez um exemplo, né, de ter uma classe chamada tbanco.vo, né, que cria aqui umas propriedades. Eu não vou entrar em detalhes da classe em si, eu vou entrar em detalhes apenas do funcionamento, mais ou menos, né? Então ele tem um custo atributo, ele herda de uma outra classe que é só para pegar assinatura, né? É o método de classe para setar atributos que pegam as sample atributos, né? Então aqui no construtor dessa banco VO, ó, ele herda, faz a herança, né? Embora não está funcionando, mas é herança, ele está herdando de outra classe. Aí cria aqui ele declarou uma variável de classe, ó, método de classe, class. Toda a palavra class antes de um método, de uma variável, são métodos de classe. Qual a diferença disso para sem a palavra class, por exemplo? Então, vou explicar aqui, como disse, uma linguagem mais popular. Todas as variáveis, métodos que pertencem ao objeto, eles só são executados com a instância dessa classe. Por exemplo, se eu tivesse essa variável do tipo f-attributes, eu só poderia usar quando eu fizesse um create, quer dizer, criasse uma instância dessa classe. Quando eu tenho uma class var, class func, class procedure, são métodos que podem ser executados sem a instância da classe. Eu chamo a classe, ponto, e chamo o método. São métodos estáticos ali. Então você pode executar sem a necessidade de existir a instância daquela classe, certo? Então essa é a diferença. Então aqui ele criou uma variável do tipo atributos, que é nesse atributos aqui, deixa eu até abrir aqui para ficar mais, tá aqui, simple attributes, ó, deixa eu botar aqui na ordem. Então simple attributes ele herda de implementa uma interface, bababá, não vou entrar muito em detalhe aqui. E depois de simple attributes, ele tem outros que se chamam os campos, certo? Aqui que é o X da questão. Então, ó, é como se fosse um mestre detalhe aqui. Se eu tivesse nota, seria os atributos, e os campos seriam os itens da notas, certo? No itens do campo, ó, eu vou até dar um destaque aqui melhor. Ó, no create, no construtor, ele deu o nome de parent, por isso que ele citou na pergunta referente parent, né? Porque é um item aí que a galera está acostumado, que é referenciar como se fosse um parente. Só que é do tipo simple attributes, quer dizer, é do tipo de uma interface. Ele está recebendo, é como se ele tivesse o item da nota. Na hora que eu vou incluir um item, ele estivesse recebendo o pai, que seria a nota. Isso acontece, isso tem muito, que é a injeção para eu retornar. Por exemplo, aqui, o que ele usou nesse conceito aqui? Ele tem um atributo, nele eu criei e quero retornar para o atributo, certo? Então eu passo a referência para os campos, para quando eu quiser retornar para o pai, eu retorno. Assim ele faz, ele tem o end aqui, ó, que ele retorna para o parent, ó,
que é o que ele recebeu aqui como parâmetro no construtor, setou na variável local, né, para utilizar. Então aqui é como se fosse aqui nota, item, nota. Isso gera referências cruzadas. Então o que acontece? Quando você está criando uma interface, ele conta, tem um contador de referência para simular um garbage collection, para tirar, para ser destruído, assim, vamos falar uma linguagem mais popular. Toda vez que eu crio uma classe que implementa uma interface, onde a minha variável é do tipo interface, ele adiciona um ponteiro lá como referência para depois ele autodestruir, ok? Quando eu passo por parâmetro, eu digo que essa variável é do tipo interface, ele gera uma referência cruzada. Então, assim, no controlador, que é o interface object, ele tem lá de ref, os métodos que são responsáveis para adicionar e remover a referência. Como é do tipo interface, ele adiciona uma segunda, como se fosse uma segunda instância. Ele tem aqui, quando eu criei T-Simple Attributes, ele criou uma instância. Quando eu passei como referência, é como se ele tivesse adicionado na lista de referência uma segunda instância. Quando você destrói isso, ele destrói esse e fica maluco lá, ele se perde, destruir, não destruir. Então fica um resíduo que a gente chama de memory leak, né? Então quando ele vai tentar destruir isso aqui, não, já está um ponteiro lá como new. Ele não consegue destruir mais essa instância porque o ponteiro lá já existe um ponteiro setado como new. Então ele não vai gera memory leak devido à referência cruzada, ok? Então eu expliquei mais ou menos a grosso modo aqui. Isso é claro que tem uma parte mais técnica, mais fácil da gente entender, mas aqui a gente não está para mostrar o lado técnico. Em si o porquê ocorre e como a gente resolver. Show de bola? Então vamos primeiro executar aqui o erro. Então, estou executando pela primeira vez. Ele vai executar, né? O que o método faz aqui, ó, só para a gente recordar. Ó. Ele criou um botão, né? Que ele clica, cria uma instância da variável vbanco, que essa vbanco é uma classe normal, ele não herda de uma interface. Então ele criou tbanco, criou a instância, embaixo ele está dando free, ó, certo? Aí ele executa o banco, passa o nome do captcha, pega o nome e joga no captcha do botão. Meu banco, ele cria, ao que ser instanciado, ele cria os atributos, né? Dentro dos atributos aqui eles criam os campos, ó, são métodos, aqui são interface. Ele vai criar os campos, ó, dentro desse método, que aqui é uma outra classe, que é como se fosse aqui a nota, isso aqui seria os itens da notas, ok? Só que no create dos itens da nota, assim, que no caso seria o campo, ele passa a referência do pai, ó. Quando eu chego simple atributos, aqui, cadê simple atributo, deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar isso aqui que só foi a referência do pai. Eu criei, cadê atributos, tem atributos new, passo o nome, pk, auto incremento, tá, não. Eu me perdi, galera. Deixa eu só criei, só achar aqui, viu? Passei, criei o atributo, tabela, campos. Passei a tabela, adicionar atributos, campos, new, pk. Tá aqui, ó. Quando eu crio o pai, ó, eu crio a minha variável, que são fcampos, que ele tem uma lista aqui, ó, uma lista de campo, certo? Então quando eu crio, eu adiciono self, ó, como pai, né? Que ele espera aqui, ó, new, ele espera um pai, que é um responsável, que ele chega um parente, né? Que ele chamou aqui de parent.
nesse parent ele guarda o ponteiro desse pai, né, vamos dizer assim, para quando ele fizer o end, quiser retornar para o pai, ele chama o parent que ele passou como parâmetro, certo? Então vamos lá, vamos executar aqui. Então, ó, cliquei, atualizou o campo. Se eu fechar, ele vai gerar memory leak, ó. Já gerou memory leak, é porque o Lázaro ele vai coletar todo o memory leak e vai exibir, ó, já exibiu. Tem vários memory leaks aqui, ó. Você vai mostrar de novo, vai mostrar de novo, vai mostrar de novo. Por quê? Porque aqui ele criou no Bravo, ó, criou 1, 2, 3, 4. Então gerou 4 memory leaks, ó. Quarto aqui, certo? Aí vai criar o pai, diz a linha, tal. Deixa eu parar aqui, senão ele vai ficar exibindo. Então, se eu vim aqui só por desencargo de consciência, eu vou até aqui tirar isso aqui, comentei e vou executar. Vocês vão ver o que vai acontecer, certo? Então deixa eu ver, ó. Fechei. Ainda deu memory leak. Não é só apenas o campo, ó, deu memory leak. Por quê? Porque quando eu crio campos, né, dentro de atributos, campos, ó, ele me retorna aquela variável de campos que foi instanciado no create, ó. Aqui, ó. Ele passou self. Então eu criei o pai, certo? Dentro do pai eu só posso adicionar os itens, certo? Então ele vai. Então vamos tirar, fazer ele deixar de dar o memory leak, né? Então boto um ponto vírgula aqui e comento o campus, né? Aí aqui ele vai deixar de dar memory leak, certo? Porque eu não estou mais instanciando o campus. Então, ó, se eu fechar, mesmo assim ele ainda ficou, que deve ter alguma referência ainda. Campos, vamos tirar aqui. Então, atributos, new, tabela, atributo, vai dar, porque ele cria aqui. Deixa eu só comentar aqui. Deixa ele executar. Eu quero mostrar aqui só sem dar o memory leak. Depois a gente vai resolver isso aqui, ó. Zero memory leak, certo? Então, ó, foram criados 1754 blocos e 1754 blocos destruídos, certo? Então é nesse itens de campos, que seria esse aqui, ao passar o parent, que resolve, que é o problema, certo? Que se chama referência cruzada, a palavra mais correta referente ao erro. O que é que acontece? Quando você faz a interface, ele cria uma segunda referência, ele não considera a primeira que foi criada. Com isso, quando ele destrói a segunda, ele passa um nil para o ponteiro. Quando a primeira for tentar destruir, já está nil, ele se perde lá, dá um memory leak, certo? Qual é a solução? Vamos aqui no campus, onde você recebe isso aqui como parâmetro, aqui vou deixar bem espaçoso para você. Ó, quando eu passo o parent, né, para a variável parent, ele seta aqui em cima o parent. Ó, vocês vão entender agora. No Delphi tem um comandozinho, um atributozinho, custom atributos que chama, né? São atributos, né? Que você bota lá wiki, né? O que isso aqui faz no Delphi, certo? No Delphi. Isso aqui diz que é uma referência fraca. É como se ele dissesse, ó, você vai receber uma variável, uma referência do tipo interface, mas não incremente lá no seu contador, viu? Que ela já existe lá. É um grosso modo de se explicar. Então, assim, quando você receber, é do tipo interface? Porque é uma iSimple attribute. Então, desconsidere, não crie mais uma referência dela. Crie só da sua classe aqui. Desse item aqui, não crie.
Deixe que quem te mandou que se vire. É uma palavra. Só que no Lazarus não existe custo atributos. Então assim, não existe isso aqui. Se eu tentar compilar, vai dar erro, certo? Já deu erro. No mundo do Lazarus, existia três tipos de opções para se simular um wiki aí, né? Só que eu não achei, o link não está mais disponível. Mas eu vou mostrar o que eu usei, o que eu uso e peguei na época, é o mesmo que eu encontrei num artigo que eu vou disponibilizar aí para vocês. Então, ó, o que eu faço? Eu poderia acrescentar aqui e utilizar, mas eu não gosto. Por quê? Porque eu não uso esse método somente nessa classe. Posso usar em várias outras classes. Então, o que é que eu faço? Eu tenho uma biblioteca, eu crio uma classe e tenho uma unit que eu chamo de lib, né? Type, né? Vamos criar uma classe. Eu chamo de lib. Então tem lá tlib ou tutils. Vamos botar utils, né? Que é utilitário. É uma classe, ok? Aí tem um método público. Geralmente a galera bota solta, um item solto aí na unit. Eu não, eu gosto de fazer uma classe e crio um método de classe, certo? Crio um método de classe. O que esse método de classe vai fazer? Qual é o método que vai criar? Eu vou até pegar aqui, pronto, que eu até deixei aqui o rascunho, que é o mesmo código que eu vou mostrar para vocês onde tem. Isso aqui não é de minha autoria, certo? Eu achei na internet, achei muito interessante, é o que eu utilizo e é onde os conteúdos que vocês vão encontrar é que vai ter. Então, ó, setWiki, ele recebe um ponteiro de uma coisa e passa outra referência de ponteiro de outra coisa. Vamos supor, dois ponteiros, né? É um ponteiro de uma variável e um ponteiro de uma interface, uma variável do tipo interface, assim, mais ou menos assim. Então, qual é a implementação? Ele pega, ele faz, ó, vou botar aqui, Ctrl V, ó, pointer, ele passa o ponteiro daquela variável para outra variável, assim. Então pegou um ponteiro de uma interface que recebeu, vai passar para para outra variável, certo? Então vamos lá, como é que assim, vamos salvar, né? Vamos salvar aqui o nossa unit. Eu vou botar aqui de útil, né? Foi útil coisa que eu coloquei, deixa eu ver. Foi útil, úteis, certo? Eu tenho uma variável, a minha lib, né? Que tem várias outras funções, não só essa. Então são várias outras funções. Então aqui, como eu uso? Primeiro eu vou dar o uses na minha úteis, né? Então úteis, ok? Então, aí eu venho no create, ó. No create, onde eu recebo o parâmetro, aqui já é o outro. Então vou lá, tutils, certo? Ponto setWiki, que é aquele método que a gente fez. Porque, ó, tá vendo que como é um método de classe, eu passo a classe e passo o método. Eu utilizo nesse conceito porque fica mais fácil. Ó, eu estou vendo que esse método aqui é da minha classe utils, o método seek. Então o que é que ele faz? Ó? Ele pede aqui um ponteiro, né, da interface. Quem é que eu quero setar, certo? Eu quero setar ali fparent, né? Fparent. Quero botar a referência, o ponteiro de onde veio. Eu recebi do aparent, certo? Então fiz, ó, o que esse método está fazendo? Praticamente está transferindo aquela primeira referência que foi criado para a referência dessa variável local, como se estivesse dizendo para essa classe, ó, não crie mais uma referência para ser destruído. Então fique quieto, deixe que esse cara que criou, ele que vai ser responsável em destruir. Te vira, deixa, se der erro, se der o que for, não se meta. O pai da criança é quem vai criar. Então é isso a grosso modo que ele faz.
Então, ó, salvei. Se eu vim aqui, ó, tá vendo que tá tudo ok, o método tudo, vamos só executar. Ah, fparent é o contrário. Quem eu recebi para fparent é o contrário. Fiz a troca errada, expliquei errado. Não, é apparent. Deixa eu só olhar aqui o que eu errei. Não, tá certo, é o contrário mesmo. Ctrl Z. É a variável e o que eu recebi. É a variável e o que eu recebi como parâmetro. Deixa eu olhar aqui, peraí. Deixa eu ver o erro, né? Tá. Ali tá o mode Delphi, que eu tenho que passar uma referência, um arroba. Quer ver? O arroba. É porque aqui ele tá no conceito Object Pascal, né? Eu tô passando arroba aqui antes da variável. Eu tô passando a referência dessa variável para esse método, né? Porque aqui, ó, eu criei como Object Pascal, certo? Deixa eu botar Delphi aqui, que aí fica melhor. Se eu vim aqui botar Delphi, eu não preciso passar o arroba, ó, certo? Porque o modo de passar referência, não, mesmo assim ele está pedindo a referência. Porque ele pede uma referência, ele não pede a variável em si. Não vai para o mode, arroba mesmo. Eu estou passando a referência dessa variável para o método, para ele fazer a leitura, porque são ponteiros, né? Ponteiros é um pouco complicado, cara, mas aqui é para entender o problema, a solução, aí detalhes, umas coisas aí, vamos estudar, né? Então aqui ele está passando o endereço, vamos dizer assim, aquele endereço de memória de uma variável para outra e dizendo, ó, não destrua e nem crie uma referência porque já existe. O pai da criança é quem vai destruir, certo? Então aqui, tinha dado um erro, era o ponto e vírgula que eu tinha colocado, não botei, ok? Então vamos dar um build. Executou, vamos executar, né? Então, ó, clicou, criou. Se eu fechar, zero memory leak. Ó, 1937 blocos alocados, 1937 destruído, zero memory leak. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Ao criar essa variável, ele passou a referência de um para o outro. Ó, eu vou voltar o modo antigo, ó. Vocês vão ver que agora vai dar memory leak de novo. Que quando o Lazarus tiver o custom attributes, ó, já deu memory leak, ele vai aparecer. Ele está coletando. Já apareceu aí, pronto, apareceu, né? Então vou parar tudo. Quando o Lazarus, ele até tem já, isso aqui já foi melhorado em versões mais anteriores, mas assim, não adianta você ir para uma versão mais acima do Lazarus, porque ainda não é considerado como stable, certo? Stable é aquela que está lá de capa, que o próprio Lazarus orienta, ok? Mas entenda, isso aqui é para evitar referência cruzada. Então existe esse método que chamou setWeak. Ele faz a referência de uma variável do tipo interface para outra. No Delphi é aquele famoso weak, certo? Bota aqui, ó, que na realidade é o weak. Tem todas as linguagens. No Delphi a gente coloca isso em cima da variável aqui do field, né? Vou até mostrar para vocês. Então, no Lazarus,
é um método. O que eu achei que eu uso é esse, que eu achei muito interessante, mas tinha mais dois que eu queria mostrar, mas não encontrei na pesquisa. Mas esse aqui é o mais usual, o mais que a galera mais usa é esse aqui. Então vou deixar esse aqui para vocês aí, vou deixar na descrição do vídeo o link do artigo referente ao laser, porque no Delphi tem aí no canal do Túlio, eu vou mostrar, ele vai falar bem direitinho, certo? Mas ó, vou voltar de novo, ó, útil, vou executar pela última vez e já mostrar os artigos, as coisas interessantes. Ó, criou, fechou, destruiu. Ele não perde mais referência e zero memory leak. Vamos aqui ao artigo, ó. Nesse link aqui, que é até do, esqueci o nome dele agora, cara. É do, deixa eu botar aqui sobre, que a gente já acha aí. Tem que dar o crédito a ele, o cara é o engenheiro de softwares pela arquitetura, é Marcos Douglas, ó. Marcos Douglas, engenheiro de software, especialista, sabe muito, conhece muito show de bola aí. Então aqui tem vários conteúdos dele muito top. Inclusive ele fala aqui, ó, interferência e referência circular entre objetos, né? Aqui tinha até o link que eu tinha pego, ó, C#, Java, ele mostra aqui em Java. Ele tinha um link aqui para o, deixa eu ver se eu acho aqui, para o Synopse. Bom, vocês lerem. Então, aqui eu aconselho ler. Tá aqui, ó. Post no, ó. A melhor fonte de inspiração e resolução desse problema foi no post do blog do Synopse. Só que se você clicar aqui, deixa eu ver se abre. Ó, não tem 404. Já não existe mais a parte. Aqui tinha as 3 opções para resolver aquele problema. Mas ele mostra que mais usa, ó, que ele até escolheu a que eu uso. É a mesma que eu mostrei para vocês. Só que ele usa aqui, ó, ele até demonstrou aqui, ó, ele bota o método dentro da própria classe. Ó, eu não gosto, eu gosto de usar uma, como eu mostrei para vocês, eu crio uma classe de útil porque vai servir para várias outras interfaces. E aqui faz, se vocês pegarem aqui, lerem, muito conteúdo, muito top, vou deixar na descrição do vídeo. Vale a pena se conhecer, porque isso aqui é um conteúdo um pouco badalado, são poucas coisas que eu encontrei isso. Um foi nesse e outro recentemente do Túlio, tá aqui, ó, recursos avançados do Delphi, ó, Wiki. Então se vocês entrarem aqui, deixa eu até diminuir o som aqui para não atrapalhar, ó, ele vai falar, ele explica aquele bem detalhado, bonito. Aqui é com Túlio Bittencourt, só que esse aqui que ele fala, ó, tá até ali comentado. Ó, tá até aqui o wiki, ó, é para o modo do Delphi. O Delphi usa nesse conceito. Inclusive aqui ele mostra dando um memory leak, fazer. Só que num outro exemplo, aqui até um de nota fiscal também. Dá para vocês entenderem e estudarem mais, certo? Aqui vale a pena também conhecer. Isso aqui é um conteúdo muito show. Mas para o intuito do vídeo é mostrar onde era o problema e a solução. Então, resumindo tudo que eu já falei, vou resumir em poucas palavras. Ele cria referência cruzada ao receber um parent do tipo de uma interface. Quando ele armazenava aqui, ele se perdia, porque a interface ele cria, toda vez que ela cria e tem alguma variável referente a uma interface, ele implementa um contador. Quando no Delphi a gente usa o wiki desse conceito que está ali. No Lazarus a gente tem um método que eu mostrei aqui, que eu uso como um método de classe, que ele pega o endereço daquele ponteiro, passa para a variável e diz para a classe que está implementando, que está recebendo parent, que ela não precisa incrementar um novo referência para ela destruir. Então, quando eu não fazia esse conceito do wiki, ele cria uma segunda contador. Ao destruir esse, ele destruía um, passava anil para o ponteiro, o pai ficava perdido e dava memory leak. É um grosso modo, uma explicação mais assim, numa linguagem mais popular, ok? Não sou de fazer bonito, não sou um especialista nisso para estar
detalhe bonitinho não, mas eu conheço a solução, eu conheço o problema, porque passei por isso. Então assim, vejo que também às vezes muita gente cai nessa situação. Aí assim, como não tem na literatura nossa aí, são poucos conteúdos que tem sobre isso, até mesmo quando você chega a descobrir, você sabe do que se trata. Se você pesquisar sem a palavra wiki, é muito mais difícil de você localizar conteúdo. Quando você sabe do que se trata, aí é mais fácil de se achar. Então aqui é um meio complexo para se entender, tem que depurar o pai, né, que seria ter interface object. Aí aqui você vão achar o adref, vai ver, ó, as referências que eles estão contando, criando. Então aqui vocês acompanhar passo a passo ficaria talvez mais fácil, mas é um pouco complicado, principalmente quando a gente está entrando no mundo de interface, que é um pouco complexo mesmo. Isso aqui é um pouco chato de se entender, mas muito show depois que se você domina, que você entende, que você consegue, muito show. Então resolvido, explicado. Obrigado aí, Túlio Bittencourt, por ter autorizado aí o rapaz, o Fabiano, a compartilhar, né? Porque como o código tem conteúdo seu, que é do SimpleRM, eu não poderia expor sem a autorização do autor. Eu sempre gosto de pedir permissão, assim, pedir ao Fabiano que lhe consultasse. Se você autorizasse, eu faria o vídeo. Como você autorizou, ele me reportou que você autorizou, até informando que se tratava de domínio público, que era open source, então não teria nenhum problema. Então fiz o vídeo, tá aqui o resultado numa linguagem mais popular, em cima do Lazarus, que muda um pouquinho do Lazarus Delphi, são conceitos diferentes, assim, a grosso modo, mas o resultado é o mesmo, só muda aí o método de implementação, mas tudo se trata de wiki, de referências cruzadas entre interface, ok? Então, entendido, sabe como se resolver num Lazarus, num Delphi, é um conteúdo muito show. Desculpa se eu não fui assim um conceito mais técnico, mais como deveria ser, mas o meu intuito aqui era mostrar onde era o problema, conhecer mais esse recurso que tem de referência cruzada e tentar ajudar aí a galera a resolver de alguma forma. Beleza? Se gostou, deixa o joinha aí, espero que tenha ajudado, que tenha contribuído de alguma forma. Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima.